Graça e paz, amigos. Bom encontrar você para mais um culto IEB Paulista online. Seja bem-vindo, eu espero que você seja abençoado nessa noite. Vamos ler um texto que se encontra na carta de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, com esse mesmo espírito, vamos orar ao Senhor e entregar a Ele a direção do nosso culto. Senhor Jesus, Deus amado, Pai de infinita bondade, Senhor, nós humildemente, Senhor, nessa noite, estamos aqui diante de Ti, Pai, te pedindo, Senhor, a direção para este culto. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que necessitamos, Deus, ouvir. Não olha para nós, Senhor, segundo os nossos pecados, mas olha para nós segundo as tuas misericórdias, Deus, que são infinitas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Traz transformação, Senhor, traz reflexão para as nossas vidas, Pai. E que possamos, Deus, sairmos dessa noite renovados pelo Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar com esse espírito de alegria e louvar ao Senhor com o pastor Dan. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limite. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limite. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras eu te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limite me entregarei, adorarei, Senhor. Maravilhoso Deus, mas que palavras eu te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol
e a esperança, e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus de me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus de me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus de me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus de me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você curtiu o nosso louvor? Está feliz na presença do Senhor? Então, com esse mesmo espírito, vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos saber o que Ele tem para nos dizer nessa noite. Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte de Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto aqui na IEB em Paulista. É um prazer ter você aí conosco, é um prazer ter você aqui conosco. Como vocês sabem, por medidas de segurança, nossos cultos estão acontecendo de modo virtual e nós estamos transmitindo nossas programações por meio das nossas plataformas digitais, no YouTube e no Facebook. E é um prazer, mais uma vez, eu preciso dizer isso para você, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu espero que aquilo que vai ser dito aqui seja abençoador para a sua vida, tá bom? Mas vamos à palavra. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o conhecer de Deus e a prática humana. Quero pensar sobre os atributos incomunicáveis de Deus e suas aplicações para a nossa vida diária. E para nos nortear nesse assunto, para nos nortear nesse bate-papo, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo aí na sua casa, no livro do Salmo 139, no capítulo 139 do livro de Salmos, que nos diz o seguinte, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor, vamos ver com atenção o que nos diz o salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor.
Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. E o salmista pergunta: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobriram e que a luz se torna noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Amém. Que palavra bonita, né? Que oração bonita o salmista Davi professa no Salmo 139. E eu gostaria de orar com você agora pela palavra lida. Podemos fazer isso? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor e bendizemos o teu nome por causa da tua grandeza, por causa da tua bondade, do teu infinito amor. Deus, santo é o Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, para todo sempre. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, Deus, humildemente, como teus filhos, como teus servos, que no nome de Jesus o Senhor aplique essas palavras em nossos corações, para que uma vez que essas palavras chegarem aos nossos corações, nós possamos aplicá-las em nossa vida. No nome de Jesus eu peço ao Senhor que a tua palavra cumpra o propósito dela sobre nossas vidas agora. Eu peço ao Senhor pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. Eu peço ao Senhor pelas pessoas que terão acesso a esse conteúdo ainda em outro momento. Que Deus, que ao terem contato com essa palavra, com a tua palavra, que elas possam ter as suas vidas abençoadas para o louvor da tua glória. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal. Eu quero pensar com vocês, como eu já disse, sobre o conhecer de Deus e como isso influencia, e como o conhecer de Deus influencia na nossa prática de vida, na nossa prática cotidiana. Eu quero dizer para vocês de início o seguinte: olha, eu tive muitas experiências com Deus. Eu vi, por exemplo, Deus curar uma criança doente imediatamente após uma oração sincera. Eu vi o Senhor transformar a vida de pessoas da água para o vinho. Eu vi o cuidado de Deus em detalhes, sabe, na vida de muita gente. Eu vi Deus produzir abundância de terra seca. Eu vi Deus fazer coisas grandes por meio de pessoas pequenas. Eu vi muitos milagres e presenciei outros muitos. E digo isso com muita convicção porque muitas dessas coisas que eu citei aconteceram comigo e com a minha família. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando isso pois é exatamente o que o salmista Davi faz ao proferir essas palavras de louvor no Salmo 139. Ele aplica o conhecimento profundo de Deus em primeira pessoa. Mesmo sendo o salmo em questão um escrito teológico profundo acerca dos atributos incomunicáveis de Deus, Davi coloca todo esse conhecimento em um âmbito vivencial e testemunhal. E isso é muito importante de ser levado em consideração, pois todo conhecimento que temos de Deus deve ser transformado em prática de vida. Quando o escritor do texto fala sobre onisciência, onipotência e onipresença de Deus, ele apresenta esses atributos aplicado à sua própria vida. Por exemplo, a palavra nem me chegou à língua, ainda que eu vá, o Senhor me teceu. Entendem? Ele sempre aplica o conhecimento de Deus, o conhecimento teológico de Deus, trazendo isso como uma aplicação real para a sua vida, para a sua existência. Ele fala como quem entende com conhecimento de causa que Deus não deixou o homem à sua própria sorte, como dizem, por exemplo, os teóricos liberalistas. Deus é relacional, Deus é íntimo, Deus é próximo do homem e o conhecer de Deus implica em uma vida em que esse conhecimento torna-se aplicação diária, manifesta na rotina do indivíduo. Hoje, infelizmente, a igreja cristã no mundo vive à sombra da ortodoxia morta.
A ortodoxia morta é o conceito de conhecimento religioso sem prática. Basicamente é o que Tiago ensina no seu livro quando diz que a fé sem obras ela é morta. O doutor Augusto Nicodemos diz que um cristão frio não é aquele que não grita, não pula, não gira e não faz barulho. Um cristão frio é aquele que, escutando a verdade do evangelho, não a coloca em prática no seu dia a dia. O salmista Davi claramente entendia isso, e todo o conhecimento que ele tinha de Deus reverbera em suas ações. Agora, observe 3 dos atributos de Deus citados no texto em questão e veremos como o entender da pessoa de Deus foi aplicado à vida prática do jovem pastor de ovelhas que virou rei de Israel. Vamos lá, primeiro vamos pensar sobre a onisciência de Deus. O salmista está convencido por experiência que Deus sabe tudo a respeito dele. Ele sabe que o conhecimento perfeito de Deus vai além de seus atos individuais, até suas motivações e propósitos. Enquanto ele permanece respeitosamente dentro do seu próprio conhecimento da onisciência divina, ele sabe que tal compreensão está além do entendimento humano. O fato de Davi compreender com clareza que Deus o conhece inteiramente em todas as esferas de sua vida, levava o salmista a ter uma vida aberta diante do Senhor, sem máscaras, sem falsas motivações, sem falsas promessas, sem falsos louvores, sem falsas declarações de amor, o que vemos acontecer muito hoje em nossos dias. Certa vez, quando corrigido pelo profeta Natã acerca de Urias, Davi não tentou uma argumentação de justificativa por seus erros. Ele disse apenas: pequei contra o Senhor. Isso é uma característica, essa é uma atitude de alguém que realmente entende que não precisa e que não pode esconder nada, esconder nenhuma motivação do Senhor. Deus nos conhece inteiramente. Isso significa que Ele conhece nossas motivações, nossos desejos mais ocultos, nossos pecados mais sombrios, nossos projetos escondidos. Ele conhece nosso prazer e nosso pecado. Ele sabe das palavras malditas que ficaram no nosso coração. Ele conhece nossas lacunas. Ele vê com clareza as feridas mais doloridas de nossa alma. Ele nos compreende além de nossa compreensão. Ele sabe quem somos quando os outros não estão vendo, quando os outros não estão nos vendo. O conhecimento de Deus traz sobre nós autoconhecimento e uma não necessidade, de falsas aparências. Para que fingir quem não é, quando aquele a que a opinião realmente importa sabe tudo sobre nós? Conhecer a onisciência de Deus implica em uma vida sem falsas aparências e falsas expectativas sobre si mesmo e sobre os outros. Aplique esse conhecimento na prática de sua vida e esteja mais perto de Deus. E seja mais livre e mais feliz em uma sociedade que está muito mais preocupada com o parecer ser do que com o ser de fato. O conhecimento teórico que Davi aplica na prática de sua vida é o conhecimento da onipresença de Deus. Por meio de 2 perguntas retóricas, o salmista mostra que ele não pode jamais colocar-se fora do alcance do cuidado pessoal de Deus. Ele nem pensa em fazê-lo, mas usa este método de apresentar seus pensamentos. As 4 suposições que se surgem expressam os extremos do universo e reforçam a sua premissa básica. No versículo 7 do Salmo 139, presta atenção, Davi diz o seguinte, do versículo 7 até o versículo 10. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Primeira pergunta. Para onde poderei fugir da tua presença? Segunda pergunta. E aí ele usa as exemplificações. Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. O conhecimento de Davi acerca da onipresença de Deus lhe proporciona ter a convicção de que, a despeito da situação, independentemente do lugar, é impossível estar distante do cuidado de Deus.
E do mesmo modo como o salmista entendia e aplicava isso à sua própria vida, eu lhe convido a fazer o mesmo, abrindo seu entendimento e permitindo-se absorver essa sublime verdade de que nos melhores momentos da sua vida, nos momentos altos de sua vida, Deus vai estar do seu lado, e que nos momentos de tristeza, nos momentos de dores, nos momentos que a sua cama for construída sobre a sepultura, Deus também estará lá com você. Deus vai estar com você nos melhores momentos, Deus vai estar com você nos piores momentos, e Davi tinha essa convicção. Nos seus dias de santidade e fé, Deus estará com você, é importante você saber disso. E nos seus dias de depressão e fraqueza espiritual, Ele também estará ao seu lado. Deus está em todos os lugares, sua presença emana de sua criação e seu espírito mantém os olhos atentos sobre tudo. Em tempos de isolamento, como os que nós estamos vivendo agora, talvez seja interessante usarmos o nosso conhecimento acerca da onipresença de Deus, aplicando esse conhecimento às nossas vidas, como fazia Davi, para lembrarmos que o Senhor jamais nos deixará realmente sozinhos. Dito isso, fora do âmbito davídico, trazendo uma aplicação um pouco mais contemporânea, o conhecimento acerca da onipresença de Deus pode auxiliar o homem em muitas áreas de sua vida, mas eu selecionei 3 áreas aqui que eu acho interessante você saber, onde o conhecimento de Deus pode fazer toda a diferença para você. Vamos lá. A primeira delas é no testemunho do Evangelho. O que a onipresença de Deus tem a ver com o seu testemunho do Evangelho? O conhecimento do homem acerca da onipresença de Deus o ajuda a testemunhar acerca do Evangelho salvador de Jesus, por compreender que, a despeito de nossa timidez, e a despeito do nosso poder de retórica, do nosso poder de oratória, do nosso poder de persuasão, o Senhor que nos capacita estará constantemente ao nosso lado, nos ajudando nessa tarefa. Certamente você que está me vendo aí já perdeu alguma oportunidade de apresentar Cristo, de apresentar o Evangelho para alguém, porque falou assim: poxa, eu não sei fazer, eu sou tímido demais para fazer. Mas é isso que Jesus nos ensina no último capítulo do livro de Mateus, quando diz: olha, vão, preguem o Evangelho a toda criatura e eu estarei com vocês sempre. Então, o conhecimento que nós temos acerca da onipresença de Deus nos motiva e nos fortalece quando nós precisamos apresentar o Evangelho para outras pessoas. O conhecimento de Deus, o conhecimento da onipresença de Deus nos ajuda com a supressão de nossa prática pecaminosa. Eu explico para você o que significa isso. O conhecimento da onipresença de Deus auxilia o homem, o ajudando a não pecar em demasia, por entender que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os pecados mais obscuros do homem costumam ser praticados quando ninguém está vendo. E ter a consciência de que o Deus Todo-Poderoso está sempre por perto nos envergonha frente à nossa desobediência, limitando assim a nossa prática pecaminosa. O conhecimento da onipresença de Deus aplicado à nossa vida nos faz entender que tudo o que fazemos na presença de Deus. O conhecimento da onipresença de Deus nos ajuda ainda a suportar os sofrimentos. Saber que Deus está presente mesmo em nossos sofrimentos e dores nos traz a esperança de que no momento oportuno e de acordo com o conhecimento soberano de Deus, Ele poderá agir em nosso favor. Samuel Storms diz o seguinte: a onipresença de Deus deve consolar os justos. Não importa qual seja a tribulação, não importa qual seja o lugar onde ela aconteça, não importa a rapidez com que ela nos assalte, não importa a profundidade de seu poder, Deus sempre está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, é o que diz o salmista. O conhecimento que temos de Deus precisa transformar-se em prática de vida, nos levando a crer vivendo que Deus cuida de nós, que Ele sempre está perto, que Ele nos capacita a pregar, nos ajuda a não pecar e nos sustenta em nossos sofrimentos. E por fim, Davi pensa sobre a onipotência de Deus. Como já mencionamos
quanto mais de Deus realmente conhecemos, mais acerca de nossa existência e nossa essência nós entenderemos. O conhecimento de Davi acerca da onipotência de Deus o leva a compreender sua origem. O salmista era um crente convicto de sua filiação existencial. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso o havia formado. E se você crer que o Deus que sabe todas as coisas, que é presciente de todas as coisas, que está em todos os lugares e em todos os tempos ao mesmo tempo, e que tem todo o poder em suas mãos, formou você, é impossível viver como se sua vida não fizesse sentido, ou como se você e eu não tivéssemos um propósito de ser. O conhecimento de Deus e de sua onipotência aplicado à nossa vida gera em nós o sentido de viver. Em tempos de crise é extremamente reconfortante saber que o nosso Deus pode realizar qualquer coisa que lhe agrade. Pensando acerca disso, pensando acerca da onipotência de Deus, Stephen Chernock apresenta um pensamento interessante quando diz: assim como a onipotência é um oceano que não pode ser penetrado, o conforto que dela provém também é torrentes que não podem ser exauridas. Como é reconfortante saber que temos um Deus que pode fazer o que lhe agrada. Nada é tão difícil que ele não possa realizar, nada é tão forte que ele não possa prevalecer sobre ele. Não precisamos temer os homens, visto que temos alguém que os detenha, nem temer os demônios, uma vez que temos alguém que os acorrentem. Seu poder não foi gasto totalmente na criação e nem é enfraquecido por ele preservar todas as coisas. A quem o Senhor manifestaria o seu braço eterno e os trovões incompreensíveis de seu poder, senão a ele mesmo? É o que disse o Stephen Chernock sobre a onipotência de Deus. Entre muitas outras coisas, o conhecimento da onipotência de Deus gera em nós um enorme senso de propósito quanto ao existir e uma imensa confiança, uma imensa esperança frente às limitações humanas que possuímos diante da nossa existência. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: todo conhecimento de Deus que não reverbera em sua vida, meu amigo, minha amiga, é um conhecimento inútil. Conhecer a Deus e não praticar e aplicar esses ensinamentos à sua própria vida é tão tolo quanto o homem faminto que foi convidado a sentar-se em uma farta mesa e não comeu. A começar de agora, use tudo que você aprendeu aqui hoje para ter uma vida mais feliz e certamente mais próxima de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Bom, pessoal, é isso. Eu espero de verdade que o Espírito Santo ilumine essas verdades que foram ditas aqui no seu coração. E eu espero de verdade que você faça um apanhado de todo o conhecimento de Deus que você tem e que você faça como Davi, que o conhecer dele não era apenas teórico, mas era um conhecer prático, era um conhecer para a vida. Então, eu tenho certeza que se você usar o seu conhecimento de Deus para a sua vida, você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais saudável e muito mais cheia da presença de Deus. Mas deixa eu orar por você agora, tá bom? Eu gostaria de fazer isso mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão em casa agora nos assistindo, pelas pessoas que estão acompanhando agora, pelas pessoas que ainda vão ter acesso a esse conteúdo, que no nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine no coração dessas pessoas aquilo que por incapacidade intelectual eu fui incapaz de fazer. No nome de Jesus, que a Tua palavra chegue aos corações dessas pessoas e que o Teu evangelho transformador, que a Tua palavra transformadora possa chegar ao coração dos meus amigos e dos meus irmãos que estão em casa agora, nesse momento. No nome de Jesus, eu os abençoo, Pai, e peço ao Senhor pela vida deles, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os livre de toda sorte de maldade e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que as doces e sempre eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa, sobre seus filhos e sobre todos os nossos irmãos em Cristo espalhados pela face da terra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. Amém e amém. Eu gostaria de dizer para você que esse conteúdo vai continuar disponibilizado aqui nas nossas plataformas, no Facebook e no YouTube.
e você pode marcar outras pessoas, você pode compartilhar esses conteúdos, isso vai dar uma força pra gente muito legal, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Lembre, nossa igreja está fechada, está com as portas fechadas, mas a nossa missão continua. Que Deus te abençoe e até domingo que vem, em nome de Jesus. E aí, Deus falou ao seu coração através da palavra? Eu espero que sim. Espero também você no nosso próximo domingo, para mais um culto IEB. Quero dizer para você que todo o nosso conteúdo vai ficar disponível na nossa fanpage no Facebook e no nosso canal no YouTube. Corre lá, se inscreve e acompanha todo o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo culto.